Você está sendo usado. Aquela pessoa que te liga só quando precisa de algo. Aquele amigo que só reclama e nunca pergunta como você está. Aquele parente que te suga a energia. Você sabe exatamente quem é. E sabe o que você faz? Você atende. De novo. E de novo. E de novo. Você acha que é bondade, que é paciência, que é ser bom, ser humano. Mentira. É medo. Medo de ficar sozinho. Medo de ser o vilão. Medo de olhar no espelho e descobrir que você é fraco demais. Para proteger a própria paz. Você não pode curar quem te adoece. Você pode tentar. Pode gastar anos tentando salvar quem está se afogando de propósito. Mas sabe o que acontece? Você afunda junto. E enquanto você está afundando, a pessoa tóxica continua respirando às suas custas. O mundo não liga para os seus sentimentos. Não importa quantas vezes você foi bom, tolerante, compreensivo. Se você não proteger a sua energia, ninguém vai fazer isso por você. Quando você aprende a técnica do zero contato, cortar sem explicação, sem drama, sem culpa, você recupera o controle da própria vida. Você para de ser refém emocional e vira guardião da própria paz. A maioria vai fechar esse vídeo agora porque prefere viver na ilusão confortável de que tolerar abuso é virtude. Se você tem coragem para ouvir até o fim, deixe o seu like como sinal de que você não é criança que precisa de proteção. É adulto que aceita a verdade dura. A primeira regra é brutal. Identifique o dreno de energia. Regra número 1. O dreno de energia. Você acha que está cansado porque trabalha demais, dorme pouco ou vive estressado. Mentira. Parte desse cansaço vem de gente que você insiste em chamar de amigo. Repara, tem pessoa que entra na sua vida como se fosse visita, mas age como ladrão. Chega reclamando, despeja drama, faz cena, conta tragédia, se coloca como vítima do universo inteiro. Fala por uma hora sem respirar e quando vai embora, deixa um silêncio pesado no ar e um buraco na sua cabeça. Você fecha a porta e sente o corpo mole, o peito vazio, como se tivesse corrido uma maratona sem sair do lugar. Esse não é o inimigo declarado que te xinga, te afronta e te desafia na frente de todo mundo. Esse você enxerga. Esse você sabe enfrentar. O vampiro emocional é mais perigoso justamente porque vem embalado em preocupação, em amizade, em desabafo. Ele não te dá um tapa na cara, ele te dá um abraço que suga o seu sangue. Ele nunca pergunta de verdade como você está. Quando pergunta, é só para abrir espaço para falar de si mesmo de novo. Ele se alimenta do seu tempo, da sua atenção, da sua energia mental. E você deixa, por quê? Porque o seu ego gosta de se sentir salvador. Você confunde ser bom com ser saco de lixo emocional. Você tem medo de parecer frio, arrogante, duro. Então você se sacrifica, escuta tudo, aconselha, acolhe e volta para casa drenado. A biologia é simples. O seu cérebro tem bateria limitada de atenção e força de vontade por dia. Cada conversa pesada que não leva a lugar nenhum consome recurso que você deveria usar para construir a própria vida. Você está desperdiçando combustível de guerra para apagar incêndio de gente que gosta de viver em fogo. O diagnóstico é direto. Se depois de 1 hora com alguém você precisa de 2 dias para se recuperar, essa pessoa é um custo, não um laço. Não interessa se é amigo de infância, colega de trabalho, parente. Seu corpo já sabe. Você sente o peso no estômago quando vê o nome da pessoa aparecendo na tela. Você sente o frio nas costas quando ela manda áudio de 5 minutos. Você sente o impulso de adiar a resposta. Isso não é frescura. É o seu sistema nervoso avisando: esse contato está me matando aos poucos. A ação de guerra começa com honestidade brutal. Pare de se contar a história de que tolerar isso é paciência, maturidade ou bondade. Não é. É autossabotagem. Você está entregando o pouco de força que tem para alguém que não faz nada com isso, além de reclamar mais. Epicteto ensinou que devemos proteger a fortaleza da mente como o soldado protege a muralha. Você não deixaria um invasor entrar só porque ele toca a campainha educadamente. Então por que deixa o vampiro emocional sugar a sua paz só porque ele chama isso de amizade?
Quando você admite isso sem romantizar, a culpa começa a perder força. Você entende que não está abandonando um coitado indefeso. Está apenas devolvendo a responsabilidade para quem sempre fugiu dela. Você não é hospital emocional. Você não é bateria reserva. Você é um homem em guerra tentando salvar a própria mente. Com o alvo identificado, ele prepara a lâmina para o corte. Regra número 2. A falácia da segunda chance. Você dá segunda chance porque acha que é bondade, porque alguém te ensinou que perdoar é dar nova oportunidade, abrir a porta de novo, acreditar nas palavras chorosas de quem te apunhalou pelas costas. Mas ele pediu desculpas. Mas ela disse que vai mudar. Mas dessa vez parece sincero. E você cai. De novo. Como se o padrão de comportamento não gritasse a verdade que a boca mente. A pessoa tóxica não pede desculpas para se redimir. Ela pede desculpas para recarregar a arma. É estratégia, não arrependimento. Ela percebe que você está se afastando, que a paciência está no limite, e então solta as palavras mágicas que ela sabe que vão te desarmar. Me desculpa, eu exagerei. Você é importante para mim. Eu estava passando por um momento difícil. E você, com aquela culpa queimando no peito, abre a porta de novo. E sabe o que acontece? Ela entra e faz a mesma coisa. Porque o arrependimento dela não é mudança de caráter, é tática de sobrevivência. Você continua dando chances porque tem medo. Medo de ser o vilão da história. Medo de que as pessoas digam que você é duro, inflexível, sem coração. Medo de ficar sozinho. Então, você troca a sua paz pela aprovação de gente que nunca te respeitou de verdade. Você se torna refém do próprio medo de parecer cruel, enquanto permite que te tratem com crueldade real. Aceite agora a verdade que ninguém quer ouvir. Quando alguém te mostra quem é, através de ações repetidas, acredite, não nas palavras, nas ações. Se a pessoa te desrespeitou 3 vezes, te manipulou 5 vezes, te sugou 10 vezes, o padrão está estabelecido. Isso não é coincidência. Isso não é fase. É caráter. Marco Aurélio escrevia que devemos julgar as pessoas pelo que fazem repetidamente, não pelo que prometem ocasionalmente. O homem é a soma de seus hábitos, não de suas intenções declaradas. A ação de guerra é cirúrgica. Revogue o acesso. Não precisa brigar. Não precisa fazer discurso. Não precisa explicar por que você não vai dar mais chances. Simplesmente feche a porta e jogue a chave fora. Bloqueie o número. Apague as conversas. Corte o laço sem cerimônia. O perdão é processo interno. Você pode perdoar para liberar o veneno do ressentimento. Mas perdoar não significa reabrir o portão. Você pode desejar bem à pessoa e ainda assim nunca mais querer vê-la na vida. Quando você faz isso, uma sensação estranha toma conta. Alívio. Como tirar pedra pesada das costas. Como fechar torneira que vazava há anos. Você percebe quanto espaço mental aquela pessoa ocupava, quanto tempo você desperdiçava tentando salvar quem não queria ser salvo. Ele fecha a porta e joga a chave fora. Regra número 3. O zero contato físico. Você acha que vai resolver diminuindo o contato. Responder menos rápido, encontrar menos vezes, fingir que está ocupado. Como se o manipulador fosse burro. Ele percebe o que você está fazendo. E sabe o que ele faz? Aumenta a pressão, manda mensagem mais dramática, cria crise mais urgente. Aparece nos lugares que você frequenta. Ele sabe que enquanto houver uma fresta, uma brecha, uma porta meio aberta, ele consegue entrar de novo. E você? Você fica nesse meio termo patético, nem livre nem comprometido, apenas sangrando lentamente. O corte precisa ser total. Não é curativo. É amputação. Bloquear no WhatsApp. Deixar de seguir no Instagram. Apagar o número. Se vocês têm amigos em comum, você evita os mesmos lugares por alguns meses. Sem exceção. Sem só dessa vez. Sem mas e se for urgente. Nada é urgente o suficiente para justificar abrir a porta para quem só te destrói. Você não faz isso porque tem medo do que vão pensar. Será que não estou exagerando? E se eu precisar dele um dia?
As pessoas vão achar que eu sou radical demais. Para de se preocupar com a opinião de quem não vive a sua vida. Você está defendendo a sua mente. Você está protegendo a sua paz. Isso não é radicalismo, é sobrevivência. O tóxico é invasor, e você não negocia com o invasor. Você expulsa e tranca a porta. Execute agora sem avisar. Não mande mensagem de despedida. Não escreva textão explicando por que você está cortando contato. Isso é dar munição. Ele vai usar cada palavra contra você. Vai distorcer. Vai se fazer de vítima. Vai mostrar para os outros como você é cruel. Zero explicação. Apenas bloqueie. Apague. Desapareça. O silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Quando você faz isso, os primeiros dias são estranhos. Você sente impulso de desbloquear, de checar se a pessoa tentou contato, de ver o que ela está postando. Resista. Essa é a última tentativa do vício emocional de te puxar de volta. Sêneca ensinou que devemos cortar o que nos adoece, não negociar com a doença. Você não mantém tumor só um pouquinho. Você remove completamente ou ele te mata. Depois de algumas semanas, você percebe algo extraordinário. Silêncio, paz, espaço mental livre. Você acorda sem peso no estômago. Você dorme sem ansiedade. Você vive sem estar constantemente na defensiva. O muro está erguido e do outro lado não há mais gritos, cobranças, manipulações. Só silêncio. E esse silêncio é libertador. O muro está erguido, mas o silêncio do outro lado é ensurdecedor. Deixe seu like se você tem coragem de bloquear quem te faz mal. Regra número 4. O zero contato mental. Você bloqueou a pessoa no celular, apagou o número, evitou os lugares, mas ela ainda mora na sua cabeça. Você acorda pensando nela. Imagina conversas que nunca vão acontecer. Ensaia discussões mentais onde você finalmente diz tudo o que deveria ter dito. Você criou diálogos imaginários onde ela admite que estava errada, onde ela implora perdão, onde você vence o argumento com frases perfeitas que nunca vai pronunciar. E cada vez que faz isso, você está alimentando o fantasma. A pessoa não está mais na sua vida, mas você continua dando energia para ela no único lugar que realmente importa: a sua mente. O bloqueio físico é fácil, 3 cliques e pronto. Mas o bloqueio mental é guerra diária. Porque o cérebro odeia interrupções. Você cortou o contato no meio de um padrão estabelecido há meses ou anos e agora a mente fica procurando fechar o ciclo. Quer entender, quer resolução, quer confronto final. Então ela fabrica cenários e você se pega stalkeando o Instagram através do perfil de amigo em comum, perguntando casualmente: "E fulano, como está?", para alguém que ainda tem contato, checando se ela postou algo sobre você, procurando sinais de que ela está sofrendo tanto quanto você. Pare agora de se enganar dizendo que é só curiosidade. É vício. Você está viciado na pessoa como dependente químico é viciado na droga. E cada vez que você pensa nela, cada vez que você stalkeia, cada vez que você pergunta sobre ela, você está tomando mais uma dose, está mantendo o circuito neural ativo, está prolongando a agonia que deveria ter acabado no dia do bloqueio. A disciplina mental é brutal e simples. Toda vez que o nome da pessoa surgir na sua cabeça, você diz não em voz alta, literalmente. Fale a palavra, depois redireciona o pensamento de forma agressiva para qualquer outra coisa. Conta até 10. Faz 20 flexões. Liga para alguém. Qualquer coisa que force a mente a mudar de trilho. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele chamava de redirecionar a atenção, porque sabia que a mente não controlada é inimiga pior que qualquer exército externo. Pare de stalkear. Apague as fotos que ainda tem salvas. Bloqueie os amigos em comum que servem de ponte de informação. Quando alguém mencionar o nome da pessoa, corte. Eu não quero saber. Sem educação excessiva. Sem explicação. Apenas proteja o território mental com a mesma brutalidade que protegeu o físico. Depois de semanas fazendo isso sem falhar, algo muda. Os pensamentos sobre a pessoa começam a aparecer com menos frequência. Quando aparecem, têm menos força.
Você percebe que passou o dia inteiro sem pensar nela uma vez. E quando finalmente pensa, não sente mais aquele aperto no peito, aquela raiva queimando, aquele vazio. Sente apenas indiferença. E indiferença é vitória total. Ele expulsa o fantasma que ainda morava no sótão da mente. Regra número 5. A armadilha da explicação. Você está com o dedo tremendo em cima da tela, escrevendo o textão. 3 parágrafos explicando por que está indo embora, listando tudo o que a pessoa fez de errado, justificando cada motivo. Você acha que está sendo maduro, dando closure, encerrando com dignidade. Mentira. Você está pedindo permissão. Você está esperando que a pessoa leia e diga: você tem razão, eu realmente te fiz mal. Você ainda está procurando validação de quem te destruiu. A explicação é armadilha mortal. Sabe o que acontece quando você manda aquele textão? A pessoa não lê com o coração aberto, querendo entender. Ela lê como advogado, procurando brecha no argumento. Cada frase que você escreve é munição que ela vai usar contra você. Você disse que ela é manipuladora. Ela vai dizer que você é que está sendo manipulador acusando ela. Você disse que ela nunca te ouviu? Ela vai pegar isso e distorcer. Olha quem fala. Você sempre foi egoísta. Você disse que precisa de paz. Ela vai fazer você parecer fraco, sensível demais, incapaz de lidar com problemas de verdade. E pior, a explicação vira arma pública. Ela pega seus prints e mostra para todo mundo. Olha o que ele me mandou. Olha como ele é agressivo. Eu sempre fui amiga dele e olha como me trata. Agora você não é mais o cara que protegeu a própria paz. Você é o vilão da história. E ela é a vítima incompreendida. Você entregou o roteiro completo da vitimização para quem tem PhD em se fazer de coitada. Por que você faz isso? Porque o seu ego precisa estar certo. Você quer que a pessoa admita culpa, reconheça erro, peça perdão de joelhos. Mas isso nunca vai acontecer. Pessoas tóxicas não têm autocrítica. Elas têm apenas autoproteção. Então você desperdiça tempo e energia escrevendo um manifesto que vai ser ignorado, distorcido ou usado como prova de que você é o problema. A ação de guerra é silêncio absoluto. Você não manda mensagem de despedida. Você não explica motivo. Você simplesmente desaparece, bloqueia e vai embora como soldado que abandona campo de batalha perdido. Não há discurso de saída. Não há cerimônia de encerramento. Apenas ausência repentina e definitiva. Epicteto ensinou que devemos sair de situações tóxicas como quem sai de sala em chamas, sem parar para explicar para o fogo por que você está indo embora. O silêncio é a sentença final que não pode ser apelada. Sem palavras não há argumento. Sem argumento, não há contra-ataque. Você removeu toda a munição. A pessoa pode gritar no vazio, mas você não está mais lá para ouvir. E isso, mais que qualquer textão perfeitamente escrito, comunica a mensagem real. Você não merece nem explicação. Você simplesmente deixou de existir para mim. Quando você faz isso, sente algo estranho nos primeiros dias. O impulso de justificar, de se defender, de ter a última palavra. Mas você resiste, e depois de uma semana, percebe que a ausência de explicação dói mais na pessoa do que qualquer discurso doeria. Porque você negou a ela o que ela mais queria, atenção. Você se tornou indiferente, e indiferença é a morte do ego dela. Sem palavras, ele remove a munição do inimigo. Regra número 6. A previsão da reação. O ataque. Você cortou contato e agora espera que a pessoa aceite em silêncio. Ingenuidade pura. Sabe o que vem agora? Guerra. A pessoa tóxica não aceita ser descartada. O ego dela não aguenta a rejeição. Então, ela vai fazer o que sempre fez: atacar. Ela vai falar mal de você para todo mundo que conhece. Vai inventar mentiras elaboradas sobre por que você é a pessoa horrível. Vai distorcer cada memória, cada conversa, cada momento compartilhado para se pintar como vítima e você como algoz. Ela vai ligar para os amigos em comum chorando, dizendo que você a abandonou sem motivo, que você mudou, que você se tornou frio e cruel. E você? Você vai sentir o impulso de se defender, de postar algo nas redes sociais esclarecendo a verdade.
de mandar mensagem para cada amigo explicando o seu lado, de confrontar as mentiras com fatos. Resista. Esse impulso é armadilha, porque no momento em que você entra na discussão pública, você já perdeu. Você desceu ao nível dela, você validou o drama, e agora vocês dois estão brigando como crianças enquanto todo mundo assiste o circo. A pessoa tóxica conta com a sua necessidade de ser compreendido. Ela sabe que você se importa com a própria reputação. Então ela ataca exatamente onde dói, a imagem pública, e cada mentira que ela espalha é isca para te fazer sair do silêncio. Ela quer reação, qualquer reação, porque reação significa que ela ainda tem poder sobre você. Significa que você ainda se importa. Significa que ela consegue te tirar do controle. Aceite agora que isso vai acontecer como lei da natureza. Não é se, é quando. Prepare-se mentalmente. Quando os amigos vierem te contar o que ela está falando, agradeça a informação e diga: obrigado por me contar. Eu não vou comentar sobre isso. Quando alguém perguntar o seu lado da história, responda: eu prefiro não falar sobre pessoas que não fazem mais parte da minha vida. Ponto. Sem detalhes, sem defesa, sem ataque. Marco Aurélio enfrentou traição pública, conspirações e difamação enquanto governava Roma. Ele escreveu que a melhor resposta para quem te calunia é viver bem e provar através da ação, não das palavras, quem você realmente é. O tempo é juiz mais confiável que qualquer argumento. As pessoas que importam vão observar o padrão. Vão perceber que você está em paz, construindo, crescendo. Vão perceber que a pessoa tóxica continua criando drama após drama. E vão tirar suas próprias conclusões. A reação explosiva da pessoa não é surpresa, é confirmação. É a prova final de que você estava certo em cortar contato. Porque se ela realmente fosse a pessoa madura e equilibrada que fingia ser, ela teria aceitado o término com dignidade. Mas não. Ela mostrou as garras, mostrou o veneno, mostrou exatamente por que você precisava sair. Ele assiste ao show de longe, intocável atrás de sua muralha. Regra. Número 7. A gestão dos mensageiros. Você bloqueou a pessoa tóxica, mas ela não desistiu. Agora ela está usando o exército de reserva, os amigos em comum. Eles aparecem com aquela cara de preocupação falsa. Poxa, fulano está muito triste com você. Ele disse que você nem deu chance de conversar. Será que você não está exagerando? Esses são os macacos voadores, os emissários do caos. E você, querendo parecer razoável, cai na armadilha e começa a se explicar para quem não tem nada a ver com o assunto. Esses mensageiros não são neutros. Eles acham que são, mas não são. Eles estão carregando a versão da história que a pessoa tóxica plantou neles. E agora vieram até você não para entender de verdade, mas para te fazer sentir culpado, para te fazer questionar a decisão, para abrir uma fresta que permita à pessoa voltar. Porque se eles conseguirem te convencer a dar mais uma chance, eles se sentem heróis da reconciliação. E a pessoa tóxica, ela ganha acesso de novo. Você cede porque tem medo de parecer inflexível. Você pensa: se eu não explicar, vão achar que eu sou o errado. Então você senta com o mensageiro, conta toda a história, lista os abusos, justifica cada decisão. E sabe o que acontece? Tudo o que você disse volta direto para a pessoa tóxica, porque o mensageiro não consegue guardar segredo. Ele acha que está ajudando contando para o outro lado o que você disse. E agora a pessoa tóxica tem informação nova para usar contra você. Você entregou inteligência militar para o inimigo. A regra de ferro é simples e brutal. Não discuta com os emissários. Quando o amigo em comum vier com a conversa, você corta educadamente, mas com firmeza. Esse assunto é entre mim e ele, e está encerrado. Eu não vou discutir isso. Se insistirem, eu entendo que você se importa, mas essa é minha decisão e não está aberta para debate. Se continuarem pressionando, ou a gente muda de assunto, ou eu vou ter que ir embora. Sem raiva, sem explicação. Apenas limite claro. Epicteto ensinava que não devemos nos justificar para quem não tem direito de nos julgar. Você não deve satisfação da sua paz mental para ninguém. Os amigos verdadeiros vão respeitar o limite.
Os falsos vão se ofender e se afastar. Ótimo. Você acabou de fazer limpeza dupla. Corte também as linhas de suprimento de informação. Pare de contar detalhes da sua vida para quem ainda tem contato próximo com a pessoa tóxica. Porque tudo o que você disser vai chegar nos ouvidos dela. Seja estratégico. Proteja os dados. Você está em guerra de informação e cada detalhe que vaza é arma potencial contra você. Quando você faz isso consistentemente, algo poderoso acontece. O drama morre de fome. A pessoa tóxica não consegue mais te alcançar de forma alguma. Os mensageiros param de vir porque você deixou claro que não há negociação. E sem combustível, sem atenção, sem reação, o circo fecha as portas. Ele seca a fonte e o drama morre de sede. Se você já teve que cortar alguém, comente. Minha paz é inegociável. Regra. Número 8. A culpa é manipulação. Você bloqueou, sumiu, cortou contato. Mas agora acorda no meio da noite com o peito apertado pensando: será que eu estou sendo cruel demais? E se eu estou exagerando? Talvez a pessoa realmente mereça outra chance. A culpa queima no estômago como ácido. E você começa a se convencer de que proteger a própria paz é egoísmo, que estabelecer limites é frieza, que dizer não é crueldade. Essa culpa não nasceu ontem. Ela foi plantada na sua cabeça ao longo de meses ou anos pela própria pessoa tóxica. Cada vez que você tentou se defender, ela te chamou de sensível demais. Cada vez que você reclamou do tratamento, ela te fez sentir culpado por não entender o momento difícil dela. Cada vez que você pensou em sair, ela te lembrou de tudo que fez por você, de como você seria ingrato se fosse embora. Ela te condicionou a sentir culpa sempre que você priorizava a si mesmo. E agora, mesmo longe, ela ainda controla você através desse sentimento implantado. Você sente culpa porque te ensinaram que ser bom é se sacrificar pelos outros, que amor verdadeiro é aguentar tudo calado, que homem de verdade não abandona ninguém. Mas ninguém te ensinou que você não pode salvar quem está se afogando de propósito, que você não pode curar quem usa a ferida como identidade, que se proteger de quem te destrói não é crueldade, é sobrevivência. Substitua a culpa pelo autorrespeito agora de forma consciente. Toda vez que a culpa aparecer, pare e pergunte: eu fiz algo errado ou apenas deixei de aceitar algo errado? Você não agrediu ninguém. Você não mentiu. Você não manipulou. Você apenas se afastou de quem te adoecia. Isso não é crime. É senso de preservação. Escreva numa folha as razões reais pelas quais você cortou o contato. Seja brutalmente honesto. Ela me fazia sentir pequeno. Ele sugava toda a minha energia. Eu me perdi tentando salvá-la. Leia em voz alta. Essas razões são válidas. Você não precisa esperar alguém te agredir fisicamente para ter o direito de sair. O abuso emocional é real. O desgaste mental é real. E você tem direito de se proteger. Sêneca escreveu que não devemos nos torturar por decisões que tomamos para nos salvar. Prefira ser chamado de vilão na história distorcida que a pessoa tóxica vai contar do que continuar sendo vítima na sua própria história real. Porque no fim você é quem tem que viver com as consequências das suas escolhas. E viver em paz, longe de quem te destrói, vale mais que qualquer aprovação externa. Quando você aceita que proteger a si mesmo não é egoísmo, algo se rompe. A culpa perde força. Você respira mais fundo e percebe que pela primeira vez em muito tempo está escolhendo a própria sanidade em vez da aprovação alheia. Ele aceita o papel de vilão para salvar a própria alma. Regra. Número 9. O luto da imagem idealizada. Você sente falta da pessoa, mas seja honesto. Você não sente falta de quem ela realmente era. Você sente falta de quem você queria que ela fosse. Você criou uma versão na sua cabeça. A mãe perfeita que finalmente te entenderia, o amigo leal que estaria ali nos momentos difíceis, o amor que te respeitaria de verdade. Mas essa pessoa nunca existiu. Era fantasia, projeção. Você amou um fantasma e agora está de luto por alguém que nunca esteve vivo. O cérebro humano é máquina de criar histórias. Ele pega os poucos momentos bons, aquele abraço sincero, aquela conversa profunda, aquele dia em que a pessoa agiu como você sempre quis,
e constrói narrativa inteira em cima disso. Você ignora as centenas de vezes que ela te decepcionou, te manipulou, te drenou. Você se apega aos 5% de luz e esquece os 95% de sombra. E agora que cortou o contato, a mente só lembra da fantasia. Você romantiza o passado e transforma abuso em tempos difíceis que passamos juntos. Faça o luto da ilusão agora de forma consciente. Pegue papel e divida em 2 colunas. Na esquerda, escreva o título: Quem eu queria que fosse. Liste todos os atributos da versão idealizada. Ela me apoiaria. Ele seria leal. Ela mudaria. Na direita, escreva: Quem ela realmente era. Seja brutalmente honesto. Ela só me apoiava quando convinha a ela. Ele me traiu 3 vezes. Ela prometeu mudar, mas nunca mudou. Leia as 2 colunas em voz alta. A diferença entre as duas é a medida da sua ilusão. Aceite que você se apaixonou por potencial, não por realidade. Você viu o que a pessoa poderia ser e passou anos tentando transformá-la nisso. Mas pessoas não são projetos. Elas são o que escolhem ser através de ações repetidas, não o que prometem ser através de palavras vazias. Marco Aurélio escreveu que devemos amar as pessoas pelo que são, não pelo que imaginamos que possam se tornar. Você violou essa regra e agora paga o preço. Chore se precisar. Não pela pessoa real que te fez mal, mas pela morte da esperança, pela morte da possibilidade, pelo fim da ilusão de que um dia aquilo se tornaria o relacionamento que você merecia. Permita-se sentir a tristeza, mas com data de validade. 1 dia, 3 dias no máximo. Depois levante, seque as lágrimas e aceite a realidade. Aquela pessoa nunca vai ser quem você queria que ela fosse. E você perdeu anos esperando por transformação que nunca viria. Quando você enterra a fantasia e aceita a verdade, algo doloroso, mas libertador acontece. Você para de esperar, para de justificar, para de criar desculpas. Você vê a pessoa pelo que ela sempre foi e percebe que não há nada ali que valha a pena salvar. A verdade dói, mas cura. A mentira conforta, mas mata. Regra número 10. O preenchimento do vazio. Você cortou a pessoa tóxica e agora tem um buraco gigante na rotina. Aquele horário em que você atendia a ligação, respondia mensagem, resolvia drama. Aquele espaço mental que ela ocupava com problemas inventados. E sabe o que você faz? Preenche o buraco imediatamente com outra pessoa igualmente tóxica. Você baixa o aplicativo de namoro 3 dias depois do corte. Você começa a se aproximar de alguém que tem exatamente os mesmos sinais vermelhos que a anterior. Você não aprendeu nada. Você só trocou o veneno de marca. Você faz isso porque tem pavor do vazio. Você foi condicionado a acreditar que solidão é fracasso, que ficar sozinho significa que você não é amável, que ter tempo livre é desperdício. Então você corre desesperado para preencher o espaço antes que o silêncio te force a olhar para dentro. Antes que você tenha que enfrentar quem você é quando não está sendo definido pela presença de outra pessoa. Antes que você precise admitir que passou anos usando relacionamentos tóxicos como distração da própria vida vazia. Não preencha o vazio agora. Deixe o vazio de propósito, por 6 meses no mínimo. Use esse tempo para reconstruir a relação consigo mesmo. Acorde no sábado e não tenha ninguém para agradar, ninguém para responder, ninguém para acalmar. Sente com o silêncio até ele parar de ser assustador e começar a ser libertador. Faça coisas que você abandonou porque a pessoa tóxica não gostava, ou porque você não tinha energia. Volte para a academia. Pegue aquele livro que está na estante há anos. Aprenda algo novo. Trabalhe no projeto que você sempre adiou. Sêneca ensinava que precisamos aprender a desfrutar da própria companhia antes de compartilhá-la com alguém. Porque se você não consegue ficar sozinho sem desespero, você vai aceitar qualquer companhia, mesmo a destrutiva, só para não enfrentar o vazio. Quando você resiste ao impulso de rebote e limpa o terreno de verdade, algo extraordinário acontece. Você começa a gostar do silêncio, acorda sem peso, dorme sem ansiedade, constrói rotina que te fortalece em vez de te drenar.
E quando finalmente alguém novo aparece, você não aceita por desespero. Você avalia com clareza. Essa pessoa adiciona valor ou apenas preenche vazio? E se for só para preencher vazio, você deixa passar. Porque aprendeu que vazio consciente é melhor que companhia tóxica. No espaço limpo, novas flores começam a crescer. Regra. Número 11. A elevação do padrão. Você cortou a pessoa tóxica e acha que agora está imune. Mentira. Se você não aprender com o erro, vai repetir o padrão com embalagem diferente. Você vai conhecer alguém novo que tem exatamente os mesmos sinais vermelhos que a pessoa anterior, mas dessa vez com um rosto bonito ou história convincente. E você vai ignorar os alarmes de novo, porque quer acreditar que dessa vez é diferente. Não é. Você só está repetindo a mesma tragédia com atores novos. Olhe para trás agora com honestidade cirúrgica. Quais foram os sinais que você ignorou no começo? A pessoa que falava mal de todo mundo? Você achou que era sinceridade? A pessoa que nunca assumia a culpa? Você achou que era autoconfiança? A pessoa que testava seus limites constantemente? Você achou que era brincadeira? Os sinais sempre estiveram lá, desde o primeiro dia. Mas você escolheu não ver porque estava carente, sozinho ou desesperado por conexão. Crie agora seu sistema imunológico social. Pegue papel e escreva o título: Sinais Vermelhos Inegociáveis. Liste todos os comportamentos que você nunca mais vai tolerar. Falar mal de ex. Fazer-se de vítima constantemente. Não pedir desculpas quando erra. Testar limites repetidamente. Cobrar atenção 24 horas. Essa lista é sua vacina. Quando conhecer alguém novo e perceber qualquer item dessa lista, você sai. Sem segunda chance, sem vamos ver se melhora. Saída imediata. Torne-se seletivo e chato de propósito. As pessoas vão dizer que você está exigente demais, que ninguém é perfeito, que você está fechado para novas amizades. Ignore. Epicteto ensinava que devemos guardar o portão da mente como o soldado guarda a entrada da fortaleza. Não é todo mundo que merece acesso. Na verdade, quase ninguém merece. Quando você eleva o padrão, algo poderoso acontece. Você repele os tóxicos automaticamente. Eles sentem que não conseguem te manipular, então nem tentam se aproximar. E os poucos que aparecem e passam pelo filtro, esses são diferentes. Esses respeitam limites, esses agregam valor, esses merecem estar na sua vida. Ele agora tem um radar para a falsidade. Inscreva-se para blindar seu círculo social. Regra. Número 12. A indiferença como vitória. Você cortou o contato e agora cultiva ódio. Você fica imaginando a pessoa sofrendo, falhando, se arrependendo. Você torce para que ela sinta a dor que te causou. Você conta os dias esperando que ela perceba o erro e venha implorar perdão. Mas isso não é libertação, é prisão. Porque enquanto você odeia, você ainda está conectado. O ódio é corda que te prende ao passado tanto quanto o amor era. A raiva mantém a pessoa viva na sua cabeça. Você acorda pensando nela com ódio. Você vê algo que te lembra dela e sente o sangue ferver. Você escuta o nome e o estômago aperta. Ela não está mais na sua vida fisicamente, mas ocupa espaço mental gigante. Você deu acesso físico, mas continua dando energia emocional. E energia, seja positiva ou negativa, é conexão. É o que mantém viva a relação que você jurou ter encerrado. O objetivo final não é odiar para sempre. É chegar à indiferença completa, ao ponto onde você escuta o nome da pessoa e sente absolutamente nada. Nem raiva, nem saudade, nem curiosidade. Apenas um "ah, é", como se fosse estranho qualquer na rua que você cruzou uma vez há 10 anos e nunca mais pensou. A pessoa se torna irrelevante, neutra, inexistente emocionalmente. Como você chega lá? Tempo e disciplina mental. Toda vez que pegar a si mesmo ruminando ódio, corte o pensamento. Essa pessoa não merece nem o meu ódio. Redirecione para qualquer coisa que importe de verdade. Quando alguém mencionar o nome, responda com neutralidade total. Não penso mais nessa pessoa. Sem drama, sem história, apenas desinteresse genuíno. Marco Aurélio escreveu que devemos tratar com indiferença aquilo que não está sob nosso controle.
Você não controla o que a pessoa faz, pensa ou sente. Então para de gastar energia com isso. Trate-a como trata o clima. Acontece, mas você não perde sono pensando nisso. Quando você finalmente alcança a indiferença verdadeira, sente paz que o ódio nunca daria. A pessoa simplesmente deixa de existir no seu universo emocional. Você está livre, completamente. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Regra. Número 13. A proteção da energia. Você acorda e percebe algo estranho. O peso no peito sumiu. Você dorme a noite inteira sem acordar no meio da madrugada com ansiedade. Você tem energia para trabalhar, para treinar, para viver. E então bate a ficha. Você estava sendo drenado há meses, talvez anos, por aquela pessoa tóxica. Ela era parasita energético, sugando sua vitalidade gota por gota, enquanto você fingia que estava tudo bem. Agora que ela foi embora, você redescobriu o que é ter força de verdade. Você não percebeu o roubo porque foi gradual. Não foi de uma vez. Foi diminuindo aos poucos. Sua motivação, sua criatividade, sua alegria. Você ia ficando cinza, apagado, vazio. Mas como convivia com o ladrão todos os dias, achou que o cansaço era normal, que todo mundo vive assim, que a vida adulta é só sobreviver. Mentira. A vida adulta deveria ser construir. Mas você estava ocupado demais alimentando o vampiro emocional para perceber que estava morrendo aos poucos. Agora que a energia voltou, proteja ela com ferocidade animal. Torne-se avarento com sua paz. Quando alguém novo tentar entrar na sua vida, avalie. Essa pessoa adiciona energia ou subtrai. Se subtrai, fora. Imediatamente. Sem chance. Sem vamos ver se melhora. Sua energia é a moeda mais valiosa que você tem. Você não pode produzir, criar, crescer ou vencer sem ela. E você acabou de descobrir quanto tempo perdeu entregando de graça para quem não merecia. Crie rituais de proteção energética. Quando sentir que alguma interação te deixou pesado, corte imediatamente. Não espera piorar. Não dá segunda chance para quem já mostrou que é dreno. Sua paz agora tem preço alto e poucas pessoas podem pagar. Epicteto ensinava que devemos guardar nossa tranquilidade como o tesouro mais precioso, porque sem ela, tudo o resto perde valor. Você finalmente entende a verdade que ninguém te ensinou. Você não pode salvar o mundo se está se afogando. Você não pode ajudar ninguém se está quebrado por dentro. E proteger sua energia não é egoísmo, é responsabilidade. Porque só de pé, forte, cheio de vida, você consegue construir algo que valha a pena. Ele descobre que a paz é cara, mas vale cada centavo. Regra número 14. A coragem de ficar sozinho. Você aceita migalhas tóxicas porque tem pavor de ficar sozinho. Você tolera o desrespeito, a manipulação, o drama constante. Tudo isso porque acorda no meio da noite suando frio pensando, e se eu terminar sozinho? Então, você engole veneno todo dia, achando que pelo menos não está comendo sozinho. Você prefere companhia envenenada à mesa vazia. E isso não é amor próprio. É covardia disfarçada de tolerância. O medo da solidão foi implantado na sua cabeça desde criança. Te disseram que ficar sozinho é fracasso, que quem não tem amigos é esquisito, que quem não tem parceiro é incompleto. Te condicionaram a acreditar que sua existência só tem valor quando validada pela presença de outros. Então você se tornou mendigo emocional, aceitando qualquer atenção, mesmo a destrutiva, só para não enfrentar o silêncio da própria companhia. Desenvolva agora a coragem brutal de andar sozinho, não como punição, mas como escolha consciente. Quando você corta a pessoa tóxica e fica um tempo sem preencher o vazio, algo poderoso acontece. Você descobre que consegue sobreviver sozinho, que o mundo não desaba, que você respira, come, dorme, acorda e continua existindo mesmo sem aquela pessoa que você achava essencial. A solidão deixa de ser monstro e vira professora. Quando você demonstra que prefere ficar sozinho a aceitar companhia ruim, você emite frequência diferente. Os predadores sentem e se afastam porque sabem que não conseguem te pegar com chantagem emocional. Se você não aceitar isso, vai ficar sozinho. E você responde, então vou ficar sozinho.
O blefe deles perde todo o poder. E, ao mesmo tempo, pessoas de valor verdadeiro começam a aparecer porque reconhecem em você alguém que não está desesperado. Alguém que escolhe companhia não precisa dela. Sêneca escreveu que nunca estamos menos sozinhos do que quando estamos sozinhos, porque é no silêncio que encontramos quem realmente somos, não quem fingimos ser para agradar os outros. A solidão consciente é laboratório onde você reconstrói a identidade sem interferência externa. Sozinho e limpo é melhor que acompanhado e sujo. Deixe seu like se você escolhe a solidão limpa, a amputação. Salva a vida. Você olha para trás e vê a cicatriz, o lugar vazio onde aquela pessoa estava. Dói? Sim. É feio? Talvez. Mas salvou o resto do corpo. Você entende agora que estava com gangrena emocional. O tecido estava apodrecendo, espalhando infecção para todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, trabalho, saúde mental, tudo contaminado pela presença tóxica. E você insistia em manter o membro morto preso ao corpo, achando que era lealdade, que era amor, que era força. Mas não era. Era medo de encarar a dor do corte. Você foi ensinado que perder alguém é sempre tragédia, que todo término é fracasso, que cortar laços é sinal de fraqueza ou frieza. Mentira. Às vezes perder alguém é ganhar a si mesmo de volta. Às vezes a amputação não é perda, é resgate. Você estava morrendo lentamente, mantendo aquela pessoa presa a você. E só percebe isso quando finalmente corta e sente o sangue voltar a circular nas veias. Celebre o corte agora sem culpa. Você não é cruel por ter se salvado. Você é corajoso, porque a maioria das pessoas prefere morrer lentamente com o veneno circulando do que enfrentar a dor aguda da cirurgia. Elas escolhem a agonia prolongada, porque é familiar. Você escolheu a dor rápida e definitiva porque entendeu que do outro lado dela existe vida de verdade. Você está mais leve agora. Acorda sem peso. Respira fundo, sem aquele aperto no peito. Produz sem estar constantemente apagando incêndios emocionais de outra pessoa. Você redescobriu o que é ter energia para si mesmo e percebe que passou anos, talvez décadas, carregando peso morto, achando que era o preço de não estar sozinho. Marco Aurélio escreveu que devemos remover o que nos atrapalha sem hesitação, porque cada dia perdido em situação tóxica é dia roubado da vida que você poderia estar vivendo. Você finalmente entendeu. A cicatriz é marca de sobrevivência, não de derrota. E livre do peso morto, ele finalmente pode voar. Você ouviu 15 regras do zero contato. Agora não existe mais a desculpa da ignorância. Saber e não fazer é covardia pura. Você pode fechar esse vídeo e voltar para a mesma vida onde você tolera quem te destrói. Ou pode pegar o celular agora mesmo e bloquear quem precisa ser bloqueado. Sem textão, sem explicação, sem pedir permissão. Apenas ação. Se você chegou até aqui sem pular, você faz parte do 1% que não foge da dor. Você tem coragem para a cirurgia emocional. Respeito. Mas respeito não muda nada. Ação muda. Resultado muda. E agora você tem o arsenal completo. Escreva nos comentários. Minha paz é inegociável. Não é frase motivacional fofa. É declaração de guerra contra qualquer um que tente roubar a sua tranquilidade. Quando você declara isso publicamente, você cria compromisso que te obriga a agir. A guerra continua. Para não perder o ritmo, assista ao próximo vídeo agora. É a próxima etapa do seu treino. Não deixe para amanhã. Amanhã é desculpa de quem já está morto por dentro. Corte o que te mata. Proteja o que te salva.